Salve Maria, tudo bem com vocês? Desculpe por ter só enviado o vídeo para vocês hoje, né? Eu só estou gravando agora cedo, na segunda-feira. Eu não consegui fazer isso no domingo, tá? Mas estou vendo aqui agora a nossa aula, tá bem? Vamos começar rezando nossa Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, na última aula a gente terminou estudando, né? Acabar de estudar as três primeiras sentenças, né? Também chamadas petições, né? Dessa oração dominical do Pai Nosso, né? Então, eu falei com vocês que o Pai Nosso fica dividido mais ou menos, né? Tem dois grupos de petições, as três primeiras têm muito a ver... Bom, as três primeiras têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? As outras têm a ver com o nosso relacionamento com a nossa vida, com a comunidade, com os outros, com as outras pessoas, né? Então, a gente viu lá, né? Diz assim, né? A primeira da petição, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a primeira petição seria santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A segunda, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Foi o que a gente estudou até agora, né? As próximas petições, né, que são 4, né? 1, 2, 3, 4. Elas têm esse relacionamento mais nosso, mas com a gente, tem mais a ver com a gente. São as coisas que a gente pede pra gente, né? Então, a primeira, a gente tem esse relacionamento direto com Deus, as outras todas têm um relacionamento mais voltado para a nossa vida, né? Então, começa assim a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pedimos algo especificamente para a gente, né? Eu comentei com vocês que a primeira interpretação que a gente dá ao Pai, pão nosso de cada dia nos dai hoje, é com relação ao nosso sustento, né? Esse pão aí significa o pão, alimento, sim, mas os alimentos de uma forma geral, a água, por exemplo, também que a gente precisa para viver, mas também a moradia, também o emprego, né? Também os recursos financeiros, né? Aquilo que a gente precisa para viver, aquilo que o ser humano precisa para, e que de alguma forma a gente diz que ela sustenta a vida, né? Todo aquele sustento da vida. Então a gente pode incluir aí até se eu preciso de um médico, uma intervenção médica, né? Então a pessoa às vezes está passando por um problema de saúde e não tem recursos para isso, então até isso estaria, né, envolto nesse pão nosso, quando a gente olha do ponto de vista aqui humano, da natureza, né? Tudo aquilo que a gente precisa para sustentar nossa vida, para sustentar nossa vida de nossa família, né? É uma primeira interpretação, obviamente, porque a metáfora aí diz a ver com o pão que a gente tem como o alimento, né? Mas também esse pão não é só o pão corporal, né? Tudo aquilo que eu preciso para sustentar a vida, né? É também o pão espiritual. Santa Teresa de Ávila, ela diz que esse é o primeiro sentido disso, né? É o pão espiritual. O que a gente está pedindo a Deus é que Ele mantenha, né? Quer dizer, a gente pedir isso, essas coisas que a gente pede a Deus, às vezes tem um tom assim meio estranho, né? A gente pedir, né? Obviamente que Deus nunca deixaria de nos dar isso, né? Mas é o ser humano, a sua indigência, né? Como eu falei com vocês, muitas graças já estão nas mãos de Deus e Ele só quer que a gente peça para que Ele possa derramar na nossa vida. São as graças atuais, né? E o que a gente pede é essa graça, a graça da Eucaristia, do pão da vida, né? Que Deus mantenha esse dom, essa dádiva dele, esse recurso que a gente tem, as graças de Deus, essa graça especial que é através da igreja, né? Então, a igreja provê a uma comunidade dos batizados aquilo que Deus instituiu na Quinta-feira Santa, né? Na Santa Ceia. Então, Deus institui a Eucaristia e cabe à igreja dispor isso para a humanidade.
Então a gente pede que isso continue acontecendo, né? E se algum ponto a gente pode imaginar assim, mas Deus nunca vai deixar de estar presente na hóstia consagrada, nunca vai deixar, vai tirar da humanidade essa graça absurda que é a Eucaristia, né? Mas a gente tem que entender um pouco mais largamente isso, né? Nós vivemos em Nova Friburgo, eu aqui em Macaé, e tem muito acesso a isso, né? A gente aí em Nova Friburgo, no centro da cidade, a gente tem a paróquia de São Bento, tem a paróquia São Francisco, a catedral, e temos ainda as capelas de Santo Antônio, não é isso? Temos ali ainda uma capela do São Vicente de Paulo, ali no asilo, né? São Vicente de Paulo, né? Quer dizer, a gente tem acesso, de alguma forma. Ainda tem, se você for um pouquinho para Olaria, ali tem a paróquia Santa Divisa, e perto dos Arautos, tem os Arautos, tem a paróquia Nossa Senhora da Assunção. Né? Se a gente for caminhando lá para Conselheiro Paulino, tem ali na reta. Quer dizer, a pessoa que mora em Nova Friburgo, na área urbana de Nova Friburgo, tem acesso à igreja, tem acesso à missa, tem acesso à Eucaristia, praticamente a hora que quiser, né? Todo dia tem missa. Tem missa de manhã, tem missa de meio-dia, tem missa de noite. Na catedral tem missa às 8 horas da manhã, tem missa meio-dia, tem missa às 19 horas. Só para dar exemplo da catedral, né? Tem São Francisco, tem Santo Antônio, então São Bento, tem acesso a várias igrejas, várias paróquias, várias capelas, que eu possa receber esse pão nosso de cada dia. Mas não é assim com todo mundo. Mesmo na área rural aí de Nova Friburgo, talvez seja difícil para uma pessoa que não tem um carro, não tem uma moto, que mora aí no interior, aí para dentro lá, eu conheço aqueles lugares ali, Mariana, Dona Mariana, Campinas, né, Bocaina. Talvez não seja tão fácil a pessoa ter acesso ao pão nosso espiritual de cada dia. A pessoa tem que se deslocar da sua casa. Né? Isso eu estou falando Nova Friburgo, que é perto ainda, você ainda dá um jeito, às vezes tem um ônibus, né? Mas você imagina na Amazônia, agora chutando logo o pau da barraca, como diz o popular, né? Imagina a Amazônia. Na Amazônia não tem nem estrada. Né? Então, como é que determinadas comunidades que vivem lá distante, ou pessoas que vivem distantes de tudo, como é que elas podem ter acesso ao pão nosso de cada dia? Então, quando você reza pedindo isso, você está pedindo isso também. Que a igreja tenha recursos necessários, as graças necessárias, que Deus provê para que ela possa sustentar essa dádiva de Deus, né? A distribuição da Eucaristia para todo mundo. Então a gente está pedindo para a gente que a gente não falte para a gente. Na hora que eu rezo Pai Nosso, eu estou pedindo que não falte para mim esse pão, o pão espiritual. Nem que sempre a gente consegue ele comungar todo dia, né? Isso é uma bênção na vida da pessoa, tá, gente? Eu já comentei isso com vocês, né? Quem consegue colocar na sua vida a frequência diária, a missa, a comunhão eucarística, né? Quem tem essa oportunidade, tem esse dom, essa dádiva de Deus na sua vida de colocar isso, não abra mão disso, né? Quem tem esse tempo, né? Às vezes o tempo, a gente diz muito que o tempo é fazer o tempo, né? Mas existem situações muito complicadas com relação a isso. Como eu vivo uma situaçãozinha, estou falando com vocês, só para dar um exemplo assim, né? Que eu tenho que cuidar da minha mãe precisa de cuidados 24 horas por dia, a gente não consegue sair 20 minutos perto dela, é sozinha ela e eu. Então, para eu sair e ir na missa, ainda que não fique tão longe, e fique lá uma hora e pouco, é um caos. Então, eu não tenho conseguido, hoje em dia, encontrar esse momento na terça, quarta, quinta-feira, seriam dias para isso, para eu poder ir à missa e comungar, né? Mas a igreja provê essas coisas, tá, gente? Existem várias paróquias a pastoral da visitação, que leva a comunhão eucarística aquelas pessoas que estão acamadas, né? Existe a pastoral da saúde, que leva a Eucaristia para aquelas pessoas que estão no hospital. Então a igreja tenta buscar meios de levar o pão nosso para cada uma dessas pessoas. E esse é o principal, né? A gente tem, embora a primeira interpretação que você tenha é do alimento, do sustento da vida, o mais importante é o pão espiritual. E é mais importante mesmo? Sim. Diz assim nosso Senhor Jesus Cristo: não vos preocupeis com aquilo que mata o corpo. Deveis se preocupar com aquilo que mata a alma.
buscai primeiro a Deus, o resto lhe será dado em acréscimo. Então, Deus está falando o seguinte, procure salvar sua alma, o resto eu te dou. Né? Aquela passagem que fala sobre os lírios do campo, sobre os passarinhos, né? Que sendo uma criatura muito pequena, mas que não falta o alimento para eles. Né? Então, se Deus faz isso com os passarinhos, com os lírios do campo, não vai fazer isso com a gente, que é ser humano? Então, Deus vai prover. A providência divina coloca no nosso caminho aquela nossas necessidades para sustentar a vida. Né? Coloca de várias formas. Né? A partir do momento em que eu estou trabalhando, eu devo agradecer a Deus que eu tenho esse trabalho, e daquele trabalho eu tiro o dinheiro para eu ter o alimento na minha mesa. Né? É uma dádiva de Deus também. Né? Mas primeiro tem que procurar o pão espiritual. Primeiro procure a Deus, depois o resto. Né? Porque ainda que eu me alimente muito bem, que eu tenha os melhores alimentos e faça, sei lá, 6 refeições por dia, sei lá das quantas, né? Um dia, eu tenho acesso aos melhores médicos, aos melhores planos de saúde, os melhores remédios, um dia não vai ter jeito, eu vou morrer. E aí vem a eternidade. E para onde eu quero passar a eternidade? Junto de Deus. E para essa eternidade, o que alimenta a minha alma para a santidade é o alimento espiritual e não o alimento corporal. Então, né, quando a gente rezar no Pai Nosso, essa parte, Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Panis Nostra, cotidiano da nobis odi, né, em latim. Panis é pão em latim, né? Eu botei aí para vocês a tradução. Né? Quando a gente pede esse pão, que Deus nos dê esse pão hoje, que a gente está pedindo a Ele, principalmente esse pão espiritual. Então vamos tentar rezar agora, quando a gente rezar, pensar nisso. Eu estou pedindo aqui não só aquelas necessidades minhas para a sustentação da minha vida, da família, mas principalmente o pão espiritual. E aí cabe ao pai e à mãe uma responsabilidade junto aos filhos. Né? A criança, para ter acesso a isso, pai e mãe tem que levar. Pai e mãe tem que incentivar. Pai e mãe tem que explicar, educar, formar, para que aquela criança vá buscar esse pão espiritual. Eu já contei para vocês isso aí, como é que eu fiz lá com a minha filha. Né? Então, é importante isso, tá, gente? Eu vejo, às vezes, as famílias, às vezes, né? Muitos que vêm conversar comigo, um pouco negligenciando isso, tá? É importante a gente fazer isso, porque a criança não tem condição de ir sozinha à missa. Né? Depois de uma certa idade até vai, mas não tem essa... depende de mãe e pai, né? Da mesma forma que a mãe e o pai depende deles o sustento corporal, também depende deles o sustento espiritual. Né? Então, vamos buscar isso. Quando a gente rezar o Pai Nosso agora, a partir de hoje, a gente imagina que quando a gente está pedindo o pão nosso, a gente está pedindo a Eucaristia e o sustento, obviamente. Nada que a gente tem por nós mesmos. Né? Panis Noster. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, gente. Vou ler de novo, hein? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui eu estou pedindo a Deus o perdão. Né? Todo mundo entende isso, né? Perdoar os nossos pecados. Estou pedindo perdão a Deus dos meus pecados. Né? Eu peço perdão a Deus quando eu vou me confessar. Eu peço perdão a Deus na hora da Santa Missa, ali no ato penitencial. Não é isso? Eu estou pedindo perdão. A Deus dos meus pecados, e aqui no Pai Nosso eu peço perdão. Toda vez que eu rezo o Pai Nosso, estou pedindo a Deus perdão dos pecados. Né? Mas eu coloquei aqui, na hora que eu rezo, eu coloco uma condição. Condição essa colocada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Ele não diz só, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas ofensas, né? Entendo que um pecado é uma ofensa a Deus, tá? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é que Deus colocou uma condição para Ele perdoar os nossos pecados, não, exatamente uma condição, né? Até é uma condicional aqui, né? Mas aqui ele está falando o seguinte, eu vou te perdoar da mesma forma como você perdoa os outros. Como você perdoa os outros? Aí vem uma pergunta para a gente, né? Como nós perdoamos aqueles que têm ofendido a gente? Essa forma como nós perdoamos aqueles que têm ofendido a gente é a forma que Deus vai usar para nos perdoar. Se eu não perdoo a quem me ofende, Deus está dizendo o seguinte, como é que você pode pedir para mim o perdão
das suas ofensas e você não perdoa a quem te ofende. Na Sagrada Escritura tem uma passagem muito bonita que o nosso Jesus Cristo conta a respeito disso, né? De um administrador lá de uma fazenda, vamos supor assim, naquela época lá, das terras de um senhor, e esse senhor viajou e deixou esse administrador tomando conta de tudo. Quando ele voltou, ele foi ver o que estava acontecendo, ele viu que tinha alguma coisa errada lá nas contas, né? E ele chamou o administrador e falou, ó, prende ele até que ele me pague o que deve. Aí o administrador veio, se ajoelhou e pediu, não, por favor, me ajude, não faça isso, me dê um prazo que eu te pago tudo que eu estou devendo. Aí o dono da empresa, o dono da fazenda, né, o senhor da fazenda, disse assim, tá bom, então solte ele, não prenda ele não. Dê prazo a ele para ele me pagar e assim que ele pagar está tudo liberado. Bom, esse administrador saiu e foi procurar outras pessoas que deviam a ele, né, a esse administrador. E só que aí ele foi a um desses aí, pegou o cara pelo colarinho e falou, me paga o que você me deve. Aí a pessoa, mas eu não tenho dinheiro, me dá prazo, não, vou dar prazo nenhum, manda prender, prende ele aqui porque ele está me devendo. Aí o senhor da fazenda soube desse caso, mandou pegar ele, castigar ele e prender ele. Falou, mas você não me perdoa, olha só, eu te perdoei a dívida, te dei prazo para você pagar. Você foi com os outros que estão te devendo, não fez a mesma coisa, fez diferente, mandou prender. Como assim dizendo o Senhor, vou fazer contigo aquilo que você fez com os outros. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso que a gente está dizendo aqui. Deus vai me perdoar da forma como eu perdoo os outros. E como eu perdoo os outros? Aí vem uma coisa complicada, o perdão, né? Perdão é uma coisa que a gente tem falado muito na igreja. Eu comentei com vocês um dia desse aí, não sei se nessa aula de vocês ou outra aula, né? A gente ouve muito falar de misericórdia, de perdão. Diz assim Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Depois do Papa Leão XIV assumiu o pontificado dele, todo mundo fala de Santo Agostinho. Agora até toda hora vem Santo Agostinho na minha cabeça. São Tomás de Aquino dizia assim, sem arrependimento não tem perdão. Primeiro ponto, né? Perdão. A gente tem que entender isso, tá, gente? Deus não sai perdoando todo mundo assim, mesmo que eu não me arrependa. Não é isso não. Tá? Misericórdia de Deus, só Deus consegue botar no mesmo nível misericórdia e justiça. A gente não consegue. A misericórdia de Deus não é assim, de graça para quem não se perdoa. Não, tem que se arrepender, tá? E aí traz um ponto para o perdão, né? Então, briguei com uma pessoa, com um amigo, sei, no trabalho, um colega de colégio, um vizinho, um parente, briguei com aquela pessoa, tivemos um desentendimento porque aquela pessoa me ofendeu. Bom, se aquela pessoa que me ofendeu, ela não veio me pedir o perdão, eu não dei o perdão a ela, certo? E aí, como é que eu fico? Normalmente, alguém pede o perdão e é perdoado. Olha, aqui estamos rezando isso aqui, né? Perdoar-nos as nossas ofensas, não estamos pedindo perdão. Quando a gente pede perdão, aí o outro vai e te perdoa. Então, primeiro ponto aqui desse perdoar-nos, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando Deus está perguntando assim, quando alguém vem te pedir perdão, você perdoa aquela pessoa? Esse é um primeiro ponto. Mas tem um ponto complicado que é o seguinte, quando a pessoa não vem pedir perdão, eu estou magoado com aquela situação, mas com o tempo a mágoa vai passando, né? Mas aquela pessoa pode ser que eu nunca mais encontro com aquela pessoa, pode ser que aquela pessoa mudou de bairro, mudou de cidade, né? Essa semana eu estava em Friburgo e estava pensando nisso. Quantos colegas meus de colégio que eu nunca mais vi, convivemos anos juntos na nossa infância e juventude, eu nunca mais vi, nem sei mais para onde estão, né? Então tem pessoas que a gente perde contato. Eu perdi contato com aquela pessoa, brigados. E aí? Como é que fica isso? Como é que eu vou perdoar aquela pessoa se eu nem tenho mais contato com aquela pessoa? Bom, aí então vem um outro ponto, um ponto importante do perdão. É eu estar disposto a perdoar. De que sentido? Bom, se aquela pessoa vier me pedir perdão, eu vou perdoá-la. Esse é um sentido, tá? Do perdão. Eu estou disposto a perdoar a pessoa. Como Deus está disposto a nos perdoar. Basta eu pedir perdão a Ele. Entenderam aqui agora um pouquinho como a comparação? Então, se eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa. Né? Se eu não pedir perdão a Deus, Ele, da parte dele, está disposto a me perdoar. Eu tenho que ir lá pedir perdão. Eu tenho que me arrepender. Né? E o perdão assume-se isso, né? Você se arrepende daquilo que você fez. Né? Agora, tem um outro ponto interessante, né? Deus vem a nós todo momento, não vem?
dando oportunidade da gente pedir perdão a Ele, né? Dizendo até pra gente, ó, estou pronto para te perdoar. Então tem um terceiro ponto aí dessa situação que eu estou colocando pessoal nossa. Uma pessoa com quem você se desentendeu, uma pessoa que te ofendeu. Se você tiver a oportunidade de contato com essa pessoa, vale a pena você tentar uma aproximação. Vale a pena você se aproximar daquela pessoa e dizer, olha só, não sei quem, a gente teve um problema e, né, eu fiquei um pouco ofendido com aquilo que você me falou, mas olha só, para mim isso aí passou, estou de boa, né, assim que a gente fala. Eu no meu coração já te perdoei, eu não guardo mais mágoa daquilo, né? Então, pode ser que outra pessoa fale assim, ah, mas não estou nem aí para isso, não vou te pedir perdão nem nada, é outra história, né? Mas uma aproximação, sim. Então, é o que eu estou falando, a pessoa te ofendeu, vocês se distanciaram, mas trabalham junto, imagina. Um mês, um ano, 2 anos, obviamente vai ter um dia, se você tem um coração bom, que um dia você vai ter perdoado aquela pessoa daquilo que ela fez para você, né? Vale a pena, já que você tem um contato diário com aquela pessoa, que você venha até aquela pessoa um dia e converse com ela, né? E ofereça a ela aquele perdão, né? Isso aqui é o sentido disso aqui, porque Deus te procura também para te perdoar, né? Então, assim, são 3 aspectos, né, que eu falei aqui, né? Daquele que vai pedir perdão, daquele que você nunca mais teve contato, mas você está disposto a perdoar, e de um terceiro que você, embora tenha tido algum tipo de problema, alguém ofendeu alguém, né, machucou alguém, que você tem contato com aquela pessoa e que você vai oferecer o perdão. Hã? Agora tem mais um aspecto importante, esse é um lado. O outro lado é quando a gente ofende os outros. Isso ocorre muito, né? Do mesmo jeito que pessoas ofendem a gente também ofende os outros, infelizmente, né? E o que Deus pede nesse momento? Que eu, quando fiz isso, que eu me arrependa e que eu vá pedir o perdão. Então eu vou àquela pessoa, não sei quem é, só você me desculpe, eu fiz isso, te ofendi, queria que você me perdoasse. É um sentido também do perdão, é eu pedir perdão, eu tenho que ser humilde a esse ponto, de ir lá pedir perdão àquela pessoa para que aquela situação se resolva, né? Muitas vezes aquela amizade não volta a ser mais o que era. Não era para ser assim, tá? Muitas vezes não era, mas pelo menos aquele ponto de atrito não existe mais. Ah, mas eu fui lá pedir perdão a não sei quem um dia que eu tive um problema e a pessoa não quis me perdoar. Ah, é um outro problema daquela pessoa. Deus aqui está falando da mesma forma como... de novo, né, o jeito que está escrito, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a nossa parte. Então Deus está falando aqui da nossa parte. Porque o perdão, né, a ofensa cometida contra outro, tem 2 partes. Então está falando da nossa parte, a gente não pode ver da parte do outro, né? Então olha só a coisa importante. Como eu lido com essa situação é a forma como Deus vai lidar comigo nessa situação. Todo pecado, vocês sabem que ele primeiro é o pecado contra Deus. Então eu, na hora que eu me reconcilio com o meu irmão, na hora que a gente se perdoa mutuamente, lá em Deus também já está perdoado. Obviamente que eu tenho a penitência a pagar e tudo, também está perdoado. Se eu aqui embaixo não me perdoei, como é que eu vou pedir perdão a Deus dessa ofensa contra o irmão? É como se Deus falasse comigo, olha, primeiro vai lá, se reconcilia com ele, depois você volta aqui. Não foi assim que ele ensinou na Sagrada Escritura? Ele diz assim, você está na fila da comunhão, mas você tem algum problema com algum outro irmão seu? Sai da fila, vai lá, resolve o problema e depois volta. É como se Deus falasse assim com a gente pedir perdão a ele. Olha, você está me pedindo perdão porque você ofendeu o seu amigo, não foi? Vai lá, conversa com o seu amigo primeiro, resolve a situação com ele, depois você volta aqui que eu te dou perdão. Da mesma forma como você perdoar ele lá, né? E esse é um ponto importante, tá, gente? A gente está muito ligado nas ofensas que a gente sofre, pouco ligado nas ofensas que a gente comete. Então eu vou dizer assim para vocês, de uma forma geral, né? Vamos rezar o Pai Nosso analisando como está a nossa vida, fazendo um pequeno exame de consciência. Como eu estou nessa situação do perdão dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus parentes, dos meus vizinhos. Tá bom? Espera um instantinho, eu vou gravar outro vídeo, eu vou terminar esse e gravo um outro vídeo para continuar a nossa aula.